Saudações, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Comentários Bíblicos Católicos. Viva Cristo Rei, salve Maria Imaculada e São José, seu castíssimo esposo. No vídeo de hoje, trataremos sobre como podemos compreender a atitude de São José após tomar conhecimento da concepção de Maria, da qual nascera Jesus. As três teorias principais da tradição da Igreja e, por fim, como devemos entender o papel de São José na vida do próprio Cristo. Mateus, capítulo 1, versículos 18 ao 25. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem justo, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem tu porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E não a conheceu até que ela desse à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Comentam o Dr. Scott Hahn e Kurt Smith sobre como se dava o casamento entre os judeus na época de Maria e José, uma vez que é dito que eles já estavam desposados, mas que ainda não moravam em mesma casa. Na tradição judaica, o noivado era muito diferente do que costuma ser hoje. Era um período temporário, durava até 1 ano, entre a própria celebração do casamento e a data a partir da qual os esposos passariam a viver juntos. Um noivado podia ser rompido apenas por razão de morte ou divórcio, ver Deuteronômio 24, versículos 1 ao 4, uma vez que os esposos já estavam legalmente casados nesse período. Dado isso, nós vemos com os autores sobre como podemos entender a rejeição de José a Maria, após o próprio saber sobre a concepção da moça. Os dois vão nos dizer o seguinte: a tradição católica oferece 3 interpretações principais para explicar por que José pensou em romper seu noivado com Maria. A primeira, a teoria da suspeita, supõe que José, ao descobrir que Maria estava grávida, desconfiou de sua fidelidade e da possibilidade de adultério. Isso fez com que ele considerasse ir à procura do divórcio, da maneira como está dito em Deuteronômio capítulo 24, versículos 1 ao 4, até que veio o anjo e revelou a ele a causa miraculosa da concepção. Ver Mateus capítulo 1, versículo 20. Nesse caso, José era tido como justo porque se esquivava de qualquer imoralidade e conduzia sua vida pelas leis de Deus. Entre os adeptos desta teoria, incluem-se São Justino Mártir, São João Crisóstomo e Santo Agostinho. A segunda interpretação, para o caso considerada pela tradição da Igreja, é a teoria da perplexidade. Propõe que José, na verdade, achou totalmente inexplicável a situação da gravidez de Maria. Para ele, o divórcio era aparentemente a única opção, mas ainda assim ele preferiria fazer tudo discretamente, porque não conseguia acreditar que Maria havia sido infiel. Nesse caso, José era tido como justo porque vivia sob as leis de Deus e havia julgado a situação de Maria com extrema caridade.
O principal adepto dessa teoria é São Jerônimo, cuja exegese se incorporou às notas das edições medievais da Bíblia. A terceira interpretação para o caso, a teoria da reverência, diz ainda que José sabia da causa miraculosa da concepção de Maria desde o princípio, ou seja, que ele já havia sido informado que a criança tinha sido concebida pela ação do Espírito Santo. Ver, pois, Mateus capítulo 1, versículo 18. Sabendo disso, José teria então se considerado indigno de estar envolvido nos planos de Deus. Sua decisão por se separar silenciosamente de Maria seria, portanto, uma medida discreta que ele tomaria para manter secreto o mistério que acontecia dentro dela. De acordo com essa teoria, o anjo apenas confirma a José o que ele já sabia e ainda exorta-o a abandonar qualquer temor piedoso que tivesse, pois isso o afastaria de sua vocação para ser o legítimo pai adotivo do Messias. Mateus capítulo 1, versículo 20. Nesse caso, José é tido como justo porque se faz profundamente humilde e reverente perante os planos miraculosos de Deus. Entre os adeptos dessa teoria, incluem-se São Bernardo de Claraval e Santo Tomás de Aquino. E por fim, seja qual das interpretações que esteja certa, São José, com a visita do anjo, é designado por Deus realmente como pai nutrício do Cristo. Ele, como disse o anjo, seria aquele que poria no menino o nome de Jesus. Esta é nada mais, nada menos que função do Pai. Este homem, então, não é apenas mais um agregado nos planos de Deus, mas alguém a quem foi reservado um lugar especial na vida do Messias.